Vamos lá, gente. A gente vai começar a estudar hoje Geografia Bíblica. Tá? A gente vai para a primeira aula. Confesso que o senhor que eu achei bem complicado, né? É uma matéria bem complicada. Achei bem complicado. Jesus. Além de ser complicada, é uma matéria que pouca gente gosta, né? Desde a escola, pouca gente gosta de geografia. Né? E a bíblica não tem muita diferença, só que a gente vai ver aqui alguns pontos que ela é fundamental para tirar dúvidas e esclarecer muitas coisas para a gente. Então, por isso que é indispensável também essa matéria de geografia bíblica. Então, a gente vai começar estudando sobre o mundo bíblico, né? Então, a gente sabe que o que a gente vai estudar aqui não é como uma geografia secular. A gente vai estar aplicando a geografia bíblica, né? Aquilo que vai estar relatado na Bíblia, os lugares que estão relatados na Bíblia, é o que a gente vai estar estudando aqui. Então, a primeira aula a gente vai falar sobre o mundo bíblico, tá? Ou seja, onde começou tudo, né? As nações e tudo mais, tá? Aí vocês já vão começar marcando. Qual é a página de vocês? 21. Agora eu preciso que diga, que a minha é 13, 21. O mundo bíblico situa-se no atual Oriente Médio e terras do contorno do mar Mediterrâneo. Ok? Depois eu vou imprimir para vocês. Esqueci o nome de cidade. Bia sabe qual o nome se dá aquela estrela que marca os pontos cardeais? Rosa dos Ventos, isso aí. Rosa dos Ventos, Bia. Já era para saber já. Já chegou, Bia, nessa parte? Não, né? Acho que é o início da geografia ainda, não é? A única roda do vento Bia parece da comida. Né, Bia? A roda do alimento. Então, porque ela é primordial para a gente compreender e visualizar um mapa, tá? Onde está relacionado ali os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Eu não gostava dessa parte não, pastor, porque tem aquele negócio de noroeste, sudoeste, não sei o que, sei que. Ai, olha, eu nunca consegui gravar aquele negócio lá. Então vamos lá. Marcado, né? Até mar Mediterrâneo. Aí a gente vai aí mais precisamente na Mesopotâmia, tá? Quer ver? Aí no final do livro de vocês, quem está com o livro, tem os mapas. Você vai no mapa P01. Lá tem o mapa T01, T02, T03, T04 e depois o mapa P01. Nesse mapa P01, você vai identificar a Mesopotâmia aí do seu lado direito, dentro desse círculo rosa aí, dessa marcação lilás ou rosa, não sei. Roxo? Então, tá o nome aí, Mesopotâmia, bem grande, tá? Então, essa é a área, tá? Onde que tudo praticamente começou, se deu origem a tudo, tá? Nas planícies entre os rios Tigre e Eufrates, tá? Ele é o berço da raça humana. Então, a gente precisa já entender. Quando a gente vai ler lá Gênesis e vai falar do Jardim do Éden, o Jardim do Éden era banhado por 4 rios, né? E dentre esses 4 tinha esses 2, o rio Tigre e o rio Eufrates, tá bom? Então, Adão ele foi expulso do Jardim do Éden, mas povoou ali nessas proximidades, tá bom? Então, vamos lá. Na dispersão das raças após o dilúvio,
né? Aí a gente vai ver também, Sem povoou o sudoeste da Ásia, Cã povoou a África, Canaã e a Península Arábica. Depois a gente vai saber também o que é uma península. Jafé povoou a Europa e parte da Ásia. Aí vamos lá, o fértil crescente, vamos entender o que é exatamente isto, tá? É a região do planeta onde surgiram as primeiras civilizações, ou seja, a primeira raça humana, a contar de Adão e Eva, da onde surgiu, dá esse nome de fértil crescente, aonde tudo começou ao homem, ao ser humano se multiplicar, tá? Se traçarmos uma linha curva partindo do Mediterrâneo e seguindo depois até o Golfo Pérsico, teremos uma meia-lua razoavelmente perfeita. Há 4.000 anos, esse poderoso semicírculo em redor do deserto da Arábia, denominado fértil crescente, abrigava grande número de cultura e civilizações ligadas umas às outras como pérolas em um colar. Dela irradiou luz clara para toda a humanidade. Ali foi o centro de civilizações, desde a chamada Idade da Pedra até a Idade do Ouro, da cultura greco-romana. Ou seja, ali foi o local onde houve a multiplicação das nações, das raças, dos povos, tá? Então tudo começou ali, naquela área da Mesopotâmia, tá? Aquela área ali onde foi a Babilônia e tudo mais, ali que iniciou-se tudo, tá bom? Aí vamos aí, como já vimos, aí vocês vão marcar. Contaram aí? Encontrou? Onde está escrito assim, como já vimos, a faixa de terra estreita. Achou, missionário? Já. Achou? Então vamos lá, vamos marcar a partir da faixa de terra estreita. A faixa de terra estreita que vai de Ur, no sul da antiga Caldeia, até a proximidade do Nilo, é chamada então de fértil crescente. Da terra para lá? É a faixa de terra, desde a faixa de terra. A faixa de terra estreita, que vai de Ur, no sul da antiga Caldeia, até a proximidade do Nilo, é chamada então de fértil crescente. Isso aí você localiza também lá no mapa P01, mesmo mapa, tá? Se você olhar o seu mapa, você vai localizar lá onde que nós falamos Mesopotâmia. Deixa eu ver aqui. Lá embaixo, depois dessa circulação aí, roxa aí, você vai ver Ur, tá? E depois, se você vir olhando para a sua esquerda, você vai encontrar o nome Egito, e embaixo do Egito você vai encontrar o rio Nilo, tá? Então, essa área toda que se deu a civilização, tá ok? Conseguiram identificar no mapa? Seguiu? Seguiu bem? Então vamos lá, vamos adiante. Em algum ponto dessa imensa região, a humanidade teve o seu berço. Antes e depois do dilúvio, civilizações importantes, tais como a Suméria, a Acádia e a Aramita, deram início ao progresso e os levaram para outras partes da terra. Tigre e Eufrates no Oriente e no Ocidente ligavam-se por estradas reais que passavam por Arã, Alepo, Damasco, Jerusalém e alcançavam o Egito. Caldeia e Assíria, irmãos, outro nome que a gente precisa distinguir na Bíblia
é exatamente esse. Assíria e Síria não é a mesma coisa, tá? A Assíria hoje, ela não existe. Quem é a Síria hoje? É o atual Iraque. Se vocês quiserem anotar isso aí, é importante. A Síria hoje é o atual Iraque, tá bom? Então, e Egito se tornaram potência. Caldeia. A Caldeia vinha de Ur dos Caldeus, que posteriormente veio a ser a Babilônia. Por isso que chamavam os babilônicos de caldeus, tá bom? Porque ela ficou situada exatamente na Caldeia. Essas potências disputavam em campo de batalha o domínio do mundo. Canaã estava no centro dessas potências, entre a Mesopotâmia e o Nilo. A terra de Canaã era uma passagem obrigatória para assírios, caldeus e egípcios. Sendo assim, Canaã se tornou centro do fértil crescente, terras disputadas pelas potências do mundo antigo. Por isso, o Velho Testamento registra muitas vezes Israel sendo ameaçado pelos assírios e caldeus, recorrendo ao poder militar do Egito e vice-versa. Tá? Então, por quê? Ele se tornou o centro, então era o local de passagem. E por ser um local de passagem, era um local onde que o comércio também era abundante, porque se alguém fosse para a Síria, um egípcio fosse para a Síria, teria que passar por Jerusalém, né? Ou pelas terras das tribos de Israel. Então ali o comércio era, na linguagem nossa, bombava naquela ocasião, porque todo mundo que peregrinava tinha que passar exatamente nas terras, né, de Israel. Bom, sim. Por que Deus não escolheu uma outra terra para que o povo dele herdasse sem ser Canaã? Tem algum significado espiritual nisso aí? Se você quem lembra do mapa mundi, se você olhar o mapa mundi e olhar e identificar Israel, e você, com todo um esquadro, alguma coisa, você vai perceber que Israel está exatamente no centro do mapa mundi. Então Deus escolheu aquela terra porque estava no centro do planeta, né? Então foi a terra, por quê? Para mostrar que Deus está no centro de tudo, no controle de tudo, e é de lá do centro do mundo que Deus vai controlar e governar o mundo. Amém? Isso ele escolheu Canaã. Isso aí. Para que o povo herdasse. Isso aí. Desde a descendência desde Abraão, né? Isso aí. Levou, eu mostrei para ele que aquela terra não seria a descendência dele. Entendi. Porque às vezes a gente lê o Antigo Testamento e assim. Tantos locais bonitos, né? Você foi para tantos lugares, porque Deus escolheu exatamente Canaã para o seu povo herdar. Se tinha outras terras em outros lugares para Deus fazer com que o seu povo herdasse, né? Eu vou perguntar para os todos se tem algum significado espiritual, né, sobre Canaã, né? Que viesse a escolher. Amém. Amém. Então vamos lá. Aí vocês vão pular um parágrafo, a terra de Canaã, uma passagem ali, né? Embaixo. Quando Napolassar, quem era Napolassar? Foi o primeiro rei da Babilônia. Tá? Quando a Babilônia foi conquistada, o primeiro rei foi Napolassar, tá? O primeiro rei da Babilônia. Bom, agora a gente vai aqui, deixa eu ver, limites do mundo bíblico. Em termos gerais, pode-se delinear a área do mundo antigo da seguinte maneira: ao norte,
né? Parte de cima de um mapa. Começa na Espanha, passa pelo norte da Itália e Mar Negro e vai até o Mar Cáspio, ok? Ao leste, uma linha reta que parte do Mar Cáspio, passando pelo Golfo Pérsico e vai até o Mar Arábico, tá bom? Ao sul você já sabe, é a parte de baixo do mapa. Uma linha reta que partindo do Mar Arábico vai à direção oeste, passando pela Etiópia e terminando no deserto da Líbia, no continente africano. Ao oeste, uma linha reta que parte do sul do deserto da Líbia e termina na Espanha, abrangendo o Egito e as regiões do norte da África. Tá bom? A extensão do mundo bíblico. Qual é a página que estamos? 23. Mesopotâmia, aquela que nós identificamos lá no mapa P01. Tá? Que quer dizer também este nome Mesopotâmia, região entre rios, porque é a região que está entre o rio Tigre e o rio Eufrates, tá bom? Berço da humanidade. Não é verdade o que muitos manuais de história geral declaram ser o Egito o berço da humanidade. A verdade está na Bíblia. Aqui existiu o Éden adâmico, tá bom? Aí vamos lá. Vocês vão marcar agora. Na Mesopotâmia destacam-se 2 países. Aí vocês vão marcar Babilônia, Assíria. Tá? Babilônia e Assíria. Babilônia, de capital do mesmo nome, outros nomes antigos, Cabeia, Sineá, Sumer, é o sul da Mesopotâmia. A Síria é o norte da Mesopotâmia, é hoje parte do Iraque, capital Nínive, destruída em 607 a.C. Ao oeste ficava o reino de Mari, os mitânios habitavam em volta de Arã, ao norte da Assíria. Tá? Então, a Síria, tá? Tinha a sua capital, que o nome era Nínive. Já estudamos, né? Então, Arábia, vocês vão marcar, não é mistério não, tá, irmãos? Marca aí, Arábia. O que eu vou ler agora não precisa marcar. Capital Petra e Sela. Vai da Foz do Nilo ao Golfo Pérsico. Aí vocês vão marcar agora. Local onde Israel peregrinou à procura de Canaã. Então, aí a gente vai ver agora. A parte da península do Sinai era chamada Arábia Pétrea. Tá? Depois eu vou ver um mapa aqui para mostrar a vocês uma península. Tá? Mas o que era uma península? É uma porção de terra cercada de águas por todos os lados, menos um, pelo qual se liga ao continente. Tá? Ou seja, uma ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Então não tem saída, é uma ilha. Mas uma península não, é uma porção de terra cercada de água por todos os lados, menos um. Vamos supor aqui fosse uma península. Tinha água aqui, aqui, aqui e aqui, menos na frente. Entendeu? Então todo esse local aqui era cercado de água e menos à frente da igreja que dava para a gente sair para a rua. Então isso era uma península, tá bom? Então vamos lá. A lei foi dada nessa terra e o tabernáculo foi erigido pela primeira vez nesse lugar. A região
de Ofir, fornecedora de ouro, ficava possivelmente na Arábia. Tá? Aí nós temos outros locais aqui, como Pérsia, né? Documentos desenterrados nas últimas décadas revelam existirem duas Pérsias. A Grande Pérsia, localizada no sudeste de Irã, e atualmente o Irã, e a Pequena Pérsia limitava-se ao norte, pela Magna Média. É um sentido amplo. O território persa compreendia o Planalto do Irã, toda a região confinada pelo Golfo Pérsico, os vales do Tigre, do Ciro, Mar Cáspio e os rios Oxus, Jaxartes e Indo. No tempo de Assuero, marido de Esté, as possessões persas estendiam-se da Índia à Grécia, do Danúbio ao Mar Negro e do Monte Cáucaso ao Mar Cáspio, ao norte e atingia ainda o deserto da Arábia e Núbia. Tá? É claro que isso a gente só compreende melhor observando um mapa. Sendo que os mapas que a gente tem aqui, ainda que eles sejam bons, que são mapas que normalmente muitas Bíblias têm, tá? Algumas Bíblias têm esses mapas, tá? Mas eles ainda assim são um pouco limitados. Tá? Existem mapas mais abrangentes, onde vocês vão ver detalhadamente cada um desses nomes, tá bom? Então tem aí toda a extensão deste mundo bíblico: Elão, Média, Armênia, Síria, Fenícia, Egito, Etiópia, Líbia, Ásia, tá? Vamos aqui, primeiro, Síria, né? Eu falei Síria. Vamos aí onde está Síria. Qual é a página? Oi? Página 25. Mesmo que Harã, não confundir com Harã, né? Capital Damasco, seu território não é o mesmo da Síria moderna. Nos dias de Jesus tornara-se sede da província romana, da qual fazia parte a Palestina. A capital dessa província era Antioquia. A Síria era, na época, governada por um legado romano, ou seja, nos tempos de Jesus. Tá? Então, esta Síria era aquela que fazia constantemente guerras também contra Israel, tá? Onde que tinha lá o rei da Síria, que tentou várias vezes suas incursões, e Deus revelava a Eliseu, né, da onde foi Naamã, né? Então esta Síria não tem a ver com a Síria, ok? Fenícia, atualmente é o Líbano, em parte cidades principais, Tiro e Sidom. Os fenícios eram navegantes famosos e primitivos, exploradores, fundaram Cartago na África do Norte. Nosso alfabeto vem dos fenícios, cerca de 1500 antes de Cristo. Tá? Egito é o país mais citado na Bíblia, depois da Palestina. Em hebraico, seu nome é Misraim. Teve várias capitais nos tempos bíblicos. Parte do seu futuro, profeticamente falando, está em Ezequiel 29:15. Fica ao norte da África, tá? Ou seja, a África fica aqui embaixo no mapa e o Egito fica na parte posterior, em cima. Etiópia fica ao sul do Egito, tá? Iniciando já ali a África. Líbia, extensão região da África do Norte. Simão, que ajudou Jesus a levar a cruz, era natural de Cirene, cidade da Líbia, tá? Era um africano, tá? Este homem que ajudou Jesus a levar a cruz. Ásia,
A Ásia dos tempos bíblicos não era como a atual continente asiático atual. Era uma província romana situada na parte ocidental da chamada Ásia Menor ou Anatólia. Capital dessa província, Éfeso. Toda a região dessa antiga Ásia Menor compreende hoje o território da Turquia. Tá bom? Hoje, a Ásia Menor é a atual Turquia. Grécia ou Elade, Macedônia. Tá? Macedônia ficava ao norte da Grécia. A antiga Macedônia hoje parte do território de vários países, a saber, norte da Grécia, sul da Bulgária, Iugoslávia e parte da Turquia, porque o território macedônio se tornou gigantesco por causa das conquistas de Alexandre o Grande, tá bom? Ilírico, região europeia onde Paulo ministrou a palavra de Deus, é hoje a Albânia e parte da Iugoslávia. Itália, tá? Itália é bem antiga, país banhado pelo Mediterrâneo, situado ao sul da Europa. Em Roma, sua capital foi fundado um diminuto reino em 753 a.C., que mais tarde viria a ser senhor absoluto do mundo conhecido, o Império Romano. Para a Itália, Paulo viajou e pregou o Evangelho como prisioneiro. Tá? Qual é a capital da Itália? Qual é a capital da Itália, Bíblia? Gabriele sabe. Não é pastor, não. Gabriele sabe. Não é Roma, não, gente? Então vamos lá. Bate um branco, né? Bate um branco. Não, mas é verdade, tudo que a gente aprende, a gente esquece. Esquece, é verdade. Verdade. Realmente esquece mesmo. Então vamos lá. Espanha. Paulo manifestou o propósito de viajar para a Espanha, segundo os estudiosos da Bíblia. A cidade de Tarso, mencionada em Jonas 1:3 e 4:2, ficava ao sul da Espanha, sendo no tempo de Jonas o extremo do mundo conhecido do povo comum. Foi a Espanha grande perseguidora dos cristãos durante a Idade Média, especialmente através dos tribunais da sinistra Inquisição. Tá bom? Palestina ou Canaã, região banhada pelo Mediterrâneo. Tá? A gente vai identificar no mapa, deixa eu ver aqui um mapa para identificar aqui. Qual mapa? O P08 dá para identificar ele bem. P de pato. Pegar um sapo aí, vai virar comigo. Pegou um sapo? No P08, vocês vão ver o mar Mediterrâneo. Por que se dá este nome de mar Mediterrâneo? Porque é um mar cercado por terra. Tá? Então, é um mar que está totalmente cercado por terra. Por isso que tem esse nome de mar Mediterrâneo. Tá bom? Diferentemente dos oceanos, tá? Este mar é um mar cercado aí por vários países. Tá bom? Aí vamos lá. Cadê? Ilha dos Gentios ou Ilhas do Mar. Há montanhas agora. Vamos para montanhas. Uma vez que vamos estudar separadamente, na lição 2
deste livro, A Geografia da Palestina, trataremos neste tópico das montanhas extra-palestínicas do mundo antigo relacionadas com a história bíblica. Dessas 4, mais importantes são as seguintes. Aí vocês vão marcar. Ararat. Ararat. Mas essa montanha ainda existe? Oi? Essa montanha existe ainda? Essa montanha? Existe. Com esse mesmo nome? Com esse mesmo nome. Ararat. Marca aí também. Fica no sudeste da Armênia, célebre pelo encalhe da Arca de Noé. Essa tá muito buscando aí você. Pastor, eu estava vendo aqui que tem cerca de 5 mil metros de altitude. Será que as pessoas conseguem respirar? Sempre quanto mais alto o local, é difícil. Consegue respirar, mas a dificuldade é grande. A dificuldade é bem grande. É a mesma coisa. A gente que está acostumado aqui, se a gente for para essas cidades serranas, a gente já sente um pouquinho de dificuldade também com o clima e tudo mais, né? Então tem essa dificuldade por causa da altitude mesmo. Tem um túnel ali no Rio de Janeiro, que ele é 50 metros abaixo do nível do mar. Quando você passa nele, você também sente dificuldade. Tanto a altitude quanto... Latitude, latitude, é isso? Aí eu não sei direito não, mas... É altitude. É altitude e baixa que latitude. Latitude. Então... Acho que é o Niemeyer. Oi? Estou perguntando porque outro dia eu estava com meu esposo vendo o jogo do Flamengo e eles estavam jogando lá, num país lá fora, e estavam jogando a 3.600 metros acima do nível do mar. E aí os narradores lá estavam falando que dentro do vestiário do time do Flamengo tinha, acho que era 4 ou 6 cilindros de oxigênio já preparados caso algum jogador passasse mal, com falta de oxigênio, né? Aí eu estou vendo aqui, 5 mil metros desses, será que a pessoa consegue respirar? Não consegue respirar porque 3.600 metros. O narrador estava falando que tinha jogador que já estava sentindo dificuldade para respirar, Verdade. 5 mil metros. Ainda mais locais assim como esses que a vegetação ela é escassa. Local onde que nem você vai subir um monte aqui, tem 1.000 metros de altitude, vamos supor, mas tem muita vegetação, de boa, porque a vegetação vai produzir oxigênio, né? Mas quando não tem, aí a dificuldade é muito grande. Né? Então, lá onde que é conhecido Monte Ararat por ser o local onde encalhou a Arca de Noé. Aí a gente vai ter a dimensão do que foi o dilúvio, né? Se as águas cobriram todos os mais altos montes. Acho que o mais alto é o Everest, é isso? É, isso aí. Everest, né? Que tem quase 9.000 metros, né? Quase 9.000 metros de altitude. Então, para a gente entender, né, a dimensão que foi o dilúvio. Aí, pastor, com essa situação que aconteceu no Rio Grande do Sul, aí fizeram esse negócio de... Um negócio que é artificial, inteligência artificial, com alguns locais do Brasil, de algumas regiões do Brasil, que possivelmente viesse a ser submergida por água. Aí pegaram algumas situações, aliás, assim, tem um local do estado do Rio de Janeiro que se o nível da água subir, cobre o Rio de Janeiro todo. Tem um determinado local, só se a água subir, ela cobre o Rio de Janeiro todo. E aí fizeram com outras cidades de algumas regiões, né, do Brasil. Eu falei, meu Deus do céu, o povo fica brincando aí, gente. Porque assim, a gente viu, né, nas reportagens a altura que a água chegou, né, em alguns lugares
do Rio Grande do Sul. Eu falei, meu Deus, o povo está zombando de Deus, fica brincando com as coisas de Deus. Eu falei, gente, as pessoas têm temor não. E assim, você olha assim, as coisas, e realmente você vê que as pessoas não estão nem aí, estão preocupadas com nada. Estão preocupadas com o que está vivendo hoje, mas não se preocupa com o futuro, né? Com o pessoal, o que vai acontecer mais na frente. Eu falei, meu Pai, meu Senhor. Isso mesmo. Não é água não cheira não, Marcos. Fogo cheira, que o povo está tudo com fogo. Estou falando que está com olha, o fogo cheiro de fumaça, me dá uma alergia, cada hora. Agora vamos lá. Sinai ou Horebe? Vamos lá no mapa P02. P02. Então, aí vocês já vão ver uma península. Tá vendo esse ponto aí que tem o Golfo de Áqaba e o Mar Vermelho? E no meio é a península. Tem um lado cercado de água, a frente cercada de água, o outro lado cercado de água, mas a parte de trás é terra que vai dar a opção deles saírem para outras regiões, tá? Então, você vai ouvir alguém pregar, Moisés quando subiu o Monte Horebe, Moisés quando subiu o Monte Sinai, aí tem pessoas que ele errou, é o Monte Horebe, aí tem outros que vai dizer, ele errou, é o Monte Sinai, é o mesmo monte, tá? Que tinha exatamente esses dois nomes. Tá? Por ser o local da península do Sinai, ele tinha o nome de Horebe e tinha de Sinai porque o local era Sinai, tá? Então era o Monte Sinai por causa do local, tá bom? Aí vamos lá, Líbanos, a cordilheira dos Montes Líbanos que corre paralelamente à costa oriental no Mediterrâneo, fica na parte ocidental da Síria, ao norte da Palestina, e apresenta-se em duas divisões, Líbano e Antilíbano. Tá? Era uma cordilheira. O que era uma cordilheira? Você já, não sei, tem alguns pontos aqui que você consegue visualizar. Teresópolis, aquelas serras lá, e você vai ver que é uma sequência, né? Então isso é uma cordilheira, é uma sequência de montanhas, uma unificando a outra, tá? Então o Líbano e Antilíbano era exatamente assim, era uma cordilheira de montanhas que ia de ponta a ponta, tá bom? Então, até aqui, irmãos, é isso, as partes mais importantes aí para vocês compreenderem. A gente vai corrigir esse questionário aí, vai fazer um intervalo rapidinho e a gente vai retornar. Vamos falar dos rios, tá? Deixa eu ver aqui, dos desertos e das cidades principais. Você quer falar de deserto? Vamos corrigir o questionário. Vamos falar de deserto. Vamos lá. Questão de número 1. O mundo bíblico situa-se no atual? Responda para nós, Anderson. B de bola, Oriente Médio e terras do contorno do mar Mediterrâneo, correto. Questão de número 2 é da prova. Na Mesopotâmia, berço da humanidade, destacam-se 2 países. Missionária Denise. C. Babilônia e Assíria. 3. Célebre pelo encalho da Arca de Noé, fica no sudeste da Armênia. Gabriele. D. Monte Ararat, correto.
4. A faixa de terra estreita que vai de Ur, no sul da antiga Caldeia, até as proximidades do Nilo, é chamada então de fértil crescente, certo ou errado, Bia? Certo. 5 é da prova. O Egito foi o local onde Israel peregrinou à procura de Canaã, certo ou errado, Anderson? Certo? Tá certo, missionária Denise? Errado? Por que está errado? Porque não foi o Egito, foi a Arábia. Irmãos, a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta.